Olá, Paula, Adriano, tudo bem? Olá, bom dia, boa noite, não sei que horas que vocês vão ver. Pois é, às vezes vão assistir mais de uma vez, né? Isso. Então, estamos aí, né, para apresentar o estudo preliminar dessa nova etapa do projeto de vocês. Então, né, a gente reuniu aqui um documento que também vai ser entregue para vocês por e-mail, né, juntamente com as plantas, né, e outros materiais. E a gente vai usar ele como base aqui para apresentação. Então, passando aqui adiante, deixa eu ver aqui. Essa apresentação, na verdade, a gente manteve a estrutura como foi da outra vez, né, no ano passado, quando a gente apresentou para vocês. Então, vocês vão ver que boa parte do início a gente manteve, porque é o ponto de partida do projeto de vocês. Então, análise de legislação não muda, análise climática, né? Todos os condicionantes do terreno. É claro que a árvore não vai estar mais ali, né? Mas temos também outras árvores, né? Voltadas a leste ali do vizinho. Enfim, todos esses itens nós mantivemos até para refrescar a memória, né, de vocês em relação àquela análise bem grande que a gente fez, né, no ano passado. Tá? Em seguida, a gente deixou também os referenciais, aqueles referenciais que a gente já mostrou, mas que na reunião, né, que fizemos ali no dia 31/8, já mostramos outros, né, que também estão nessa apresentação, tá? Larissa, fica à vontade, se quiser completar. Aqui eu vou passando, né, a gente vai chegar nos referenciais. Que de alguma forma, né, a gente estava conectado com o espírito do lugar que vocês mantêm, né? A ideia, né, apesar de a gente ter ajustes, né, mais um pouco formais e de áreas, mas a gente entende que vocês continuam com esse mesmo espírito, de algo mais rústico, contemporâneo, nessa conexão com o espaço aberto. Então, tudo isso conecta, né? Tudo isso se mantém, exato. Uhum. Então, aqui, seguindo os referenciais, né? E análise climática, então, mantém, né? E o partido, então, também, ainda aquela ideia, aquele volume mais alongado, né? E uma área um pouco menor, com um pavimento só, voltado para leste, né? Opa, tem um videozinho. Então, vamos lá. A Paula tá louca, né, de ansiedade, já mandou mensagem hoje, né? A gente fica ansioso junto também, né, Larissa? E tava E louca até para para a gente mostrar. mesmo no lançamento, assim, só para o feedback de vocês, a gente está sempre também deixando o projeto amadurecendo, então faz um dia, retoma outro dia, né? Cada uma que olha também tem um novo olhar, então a gente procura também entregar para vocês, por isso a gente precisa desse tempo para amadurecer também o projeto, né? Já ele chegar mais depurado, né? Exatamente. Então, o que que nós fizemos? Larissa, só me confirma, dá para ver o Uhum. cursor? Sim, tranquilo. Tá, Uhum. perfeito. Então, de repente, a gente começa explicando essa planta baixa, né? Na sequência a gente vai ver as demais e o 3D, né, Larissa? Acho que é importante, Isso. antes de explicar ali mais detalhado aqui no térreo, nós pegamos todas as demandas que vocês trouxeram, as novas demandas, e mesmo assim a gente trabalhou muito forte em tentar reduzir o máximo possível de área, né? Porque a gente sabe que a área construída é custo, né? Então, assim, procurou enxugar ao máximo sem perder o conforto, então sempre tendo aquele cuidado, né? Quais ambientes é possível isso a gente fazer com, né, mais conforto, mais segurança, né? E para conseguir, de fato, reduzir o valor da obra, né, Larissa? Porque, no fim, a gente quer que Sim. viabilize, né? Que seja algo que vocês possam estar confortáveis, mas também saber que, numa eventualidade, se quiser crescer também, a gente tem um terreno que propõe isso, né? Tem essa possibilidade. Exato. Então, aqui a gente tem o térreo. Se vocês olharem, claro, as maiores mudanças são na parte frontal, como vocês haviam pedido. Então, o escritório ficou nessa parte, está com 11,5 metros quadrados. É uma área boa para escritório, né? Até mais de 2 pessoas podem usar simultaneamente. Aqui a gente fez uma sugestão só de layout, mas
é um tamanho e formato de sala que possibilita vários layouts, né? Acho que, inclusive, a gente pode discutir adiante, após essa etapa, a questão de separação móvel, né, Larissa, como a gente já tinha na outra proposta. Então, a gente só colocou aqui uma sugestão para vocês, né? O banheiro, então, que era o lavabo, então agora ele ficou completo. Interessante pensar que no futuro pode até, né, virar uma suíte, enfim, né? Ou uma suíte com 2 portas, né? O hall ele ficou um pouquinho menor, né? Deixamos ele mais enxuto, mas ainda com espaço para colocar um aparador, né? As coisas quando chega, enfim, né? E aqui a sala e a cozinha. Vocês vão ver que a cozinha, a sala não mudou praticamente, mudou pouca coisa, mas a cozinha nós rearranjamos, de fato é um dos espaços mais difíceis de se projetar por conta da funcionalidade, né, Larissa? A gente acabou trabalhando um pouquinho, né, para conseguir ser funcional, ter espaço para armazenamento, né, e que de fato funcionasse, né? Quer falar um pouquinho? Uhum, pode ser. Uma das coisas que a gente também percebeu que a volumetria externa também influencia no espaço, então a gente criou uma situação mais monolítica, né? Algo mais como se fosse prático para execução e sem criar muitos elementos nessa primeira etapa, né? Então a gente acabou englobando o que era a lavanderia para a área interna, ela ainda conectada com a cozinha, que a gente acha isso bem, bem importante, né? E também ela acaba continuando tendo uma insolação, né, e ventilação, e o espaço, então, ele fica integrado, e esse volume que, por um lado, é mais fechado, mas ele pode ser para um aparador, ou ele pode ter uma, né, uma cristaleira, enfim, um outro móvel que possa dar suporte para a mesa, né. Exato. Então, na verdade, desde aquele outro projeto, a gente discutiu bastante em deixar mais aberto possível essa fachada, então, com essa proposta, a gente abriu ainda mais, o que torna bastante favorável a questão da ventilação, né? E nessa opção, o que fizemos? Fizemos 2 opções, né, de térreo. Essa aqui, colocamos, como liberou a parte dos fundos, né, mais, a gente foi na frente até o limite da legislação, a churrasqueira, então a área gourmet, nessa opção ficou no fundo. Claro, tendo uma cobertura para que possa, né, sair de dentro aqui, não pegar chuva, né, e entrar na churrasqueira. E ainda aqui uma janela que pode funcionar como passa-prato, né. Então essa é uma opção um pouco diferente do que vocês pediram, mas a gente achou importante fazer para vocês visualizarem, né. E aqui manteve garagem para 2 carros e o depósito. Na outra opção, aqui a gente tem elas cotadas, tá, e também assim sem cota para não confundir muito a visão de vocês. Então essa é a opção, é o mesmo projeto em termos de planta com a churrasqueira daí conectada à garagem, com aquela ideia de vocês, né, de conseguir abrir as portas, ampliar a área de lazer, né, da churrasqueira. Então, de maneira integrada, vocês podem ver que a parte dos fundos ficou bem mais ampla, né, como a gente deixou o projeto mais enxuto. Cada uma tem, inclusive, né, seus pontos positivos, né, e alguns poréns, mas que a gente avalia, por exemplo, nesse caso, ele tem essa conexão que é bem interessante com a churrasqueira e a garagem. No outro caso, a gente acaba liberando um pouco mais o espaço atrás, e a questão da luminosidade para a sala de estar, ela, né, fica mais favorável, né? E, ao mesmo tempo, nesse caso, como tinha, entre aspas, uma sobra de terreno, ficou bem, a gente acha que uma geometria bem interessante nesse sentido, mas daí a gente tem a conexão mais com a cozinha do que com a garagem. Então, são coisas a serem avaliadas no dia a dia de vocês, né? Exato. Agora, indo para a parte superior, bom, tentamos vários layouts, né, Larissa? A parte superior aqui, muito tentando trazer, claro, mantendo as condições o máximo possível de conforto, né, quartos a leste e norte, aquilo tudo que a gente já conversou, mas naquela demanda que vocês trouxeram de ter alguma visão para a rua, né, e uma preocupação de não estar em um quarto, né? Nós até tentamos colocar a suíte master na fachada frontal, então, para que vocês tivessem acesso, né? Não tivesse que entrar no quarto de um filho, ou, eventualmente, se tivesse uma visita dormindo ali, né? Não ter esse incômodo, mas a gente não conseguiu ajustar, porque ela é muito maior, mudaria muito, e daí
para otimizar com o tijolo ecológico já não ia ser o ideal, né, Larissa? Porque a gente teria que avançar mais, ia criar um balanço, então, em termos estruturais, foi Avanços e inviável. recuos, E, ao mesmo tempo, assim, como a fachada toda ela é bem favorável, né, essa fachada leste, ela continua favorável para todos, que era o início do projeto, se manteve, então, seja a suíte para frente ou para trás, ela está bem atendida, né? E até, na verdade, eu acho que ainda melhor para os fãs no sentido da insolação, né? Exato, como a suíte master ela é maior, né, ela ainda tem leste e norte, né, vai ficar melhor. Ali a gente teria sul e leste, né, Larissa? A gente estava um pouco com receio, mas, enfim, no fim, por questões técnicas, a gente não conseguiu trocar, então daí ficou dessa forma. Mantivemos suítes 1 e 2 iguais, né, que já era uma demanda. A suíte master, claro, mudou um pouquinho, né, a configuração. Aqui a gente colocou 2 espaços para armários, claro, poderia ter uma porta de correr aqui em marcenaria, se vocês, né, no futuro desejarem isso. A circulação ficou bem enxuta também, mas ainda com espaço de rouparia e uma pequena sacada para que fosse possível acessar, então, a vista, né? E ela funciona também como uma forma de trazer luz para, né, e ventilação para essa circulação, né? E aí a gente acha que, assim, como antes tinha o pátio lateral, que era interessante essa conexão, e agora a gente, nesse momento, tirou, que, enfim, depois, se for o caso, ainda tem essa possibilidade, mas a gente consegue ainda ter um espaço simpático, agradável, né, de ter acesso lá fora, então, fim de tarde, né, que sentar um pouquinho, dá para uma poltroninha, alguma coisa assim, a gente acha que fica bacana. Exato. Então, essa seria a parte superior, né? A parte a planta cotada. Em seguida, a questão ali das fachadas do 3D. Quer comentar um pouquinho, Larissa, essa parte? A gente trouxe a ideia, então, desse monolito, né? E que a gente achou que, inclusive, ele favoreceria a estética relacionada a esse tipo de material, né? Então, a gente vê que o material em si, ele já tem um destaque, ele tem uma textura, ele tem cor, né? Tudo isso influencia, então, trazendo ele em um formato um pouco mais monolítico, a gente achou que ele facilita a execução e que ele traz uma linguagem, né, que é contemporânea, e a gente trouxe, então, outros elementos que pudessem agregar, então, sejam elementos de pergolados, né, os ripadinhos, os peitoris, na varandinha, e também depois vocês vão ver em outros locais ali as floreiras, enfim, criar toda uma ambiência, trazendo o rústico, mas de uma maneira facilmente executável e conectada com o estilo que, né, propício da tipologia, né, do tijolo. Exato. Aqui trazendo algumas vistas, né? Quer falar daqui? Até aquela dos fundos, né? Ali a gente está vendo, então, a conexão, né, com a cozinha e essa área integrada de lazer. A gente vê que tem uma janela mais em fita, que a gente ainda pelo lado de dentro consegue ter armário de fora a fora aéreo, que fica bacana, né? Então a gente procurou harmonizar com esses elementos em todas as fachadas, né? Exato. Essa fachada leste, né? Então aqui as janelas são um pouquinho maiores, né? Na parte de baixo vocês comentaram que tinham interesse, né, nessas janelas, então tem que ter um guarda-corpo, né, por segurança aqui. Então mantivemos em madeira. Aqui fizemos uma brincadeira, né, unindo as janelas, né? Claro, aqui está com uma textura de madeira, mas pode ser uma pintura, pode ser uma cor, ou pode ser né, um tom grafite, ou um tom até mais vibrante, né, Larissa? A gente chegou a fazer uns testes. Aqui seria um a grafite. Ideia de pode ser, por exemplo, ter aquela tinta mineral, que é bem bacana, como a área não é tão grande, ela ficaria super adequada com o tijolo ecológico. Ela é uma tinta, enfim, além de sustentável, essa questão do respiro, né, ela tem propriedades interessantes, e tem tons tipo terracota, outras cores, até para os cinzas, enfim, vários tons que poderiam ser testados, né? Então a gente pensou assim, trabalhar com elementos que sejam aplicáveis, né, então sobe a parede normal e a gente aplica, seja textura ou seja tinta, enfim, os elementos para que seja também fácil execução, que vocês vão ter pouca manutenção no futuro, né? Exato.
Então, aqui poderia ser uma pintura, né, nessa textura, e aqui nessa parte de baixo das janelas dos banheiros também uma pintura com um tom mais escuro, daí indo em direção ao tom das esquadrias, e aqui nós fizemos também o mesmo jogo, né? Essa aqui é a fachada oeste, então, onde a gente tem as janelas mais de serviço, né? Ela, na verdade, manteve mais ou menos como era antes, né? Algo mais monolítico, né? Essa é a palavra. Mas embaixo a gente também fez um jogo com a mesma textura da outra fachada, né? Para fazer essa identidade no projeto, né? Não só em um lado, mas também nesse aqui. E também, nesse caso, essa fachada, ali, até no próprio 3D depois aparece, ela tem já era o fechamento por conta da insolação também, né? Então, onde há necessidade de entrada de luz, né? E ela vai ter nessa sacadinha, a gente tem também uma certa conexão, né? Com uma diagonal, não é só uma de frente, né? Então, a gente também vira um pouquinho para esse lado aqui, né? Para oeste também, a sacada é como se fosse uma mordida, assim, no volume, né? Isso. E aqui a gente tem já uma vista na perspectiva. O que que nós fizemos? Fizemos alguns testes com a caixa d'água, porque não sei se vocês se recordam no estudo que a gente fez com uma consultora na parte de energia fotovoltaica, a gente teve um bom aproveitamento, mas ainda não era total. Então, nesse momento, o que que a gente fez? Procurou trazer o máximo da caixa d'água para o sul, não tínhamos colocado tanto, fomos para trás, enfim, e esse foi até um padrão estético que, pelo menos na nossa visão, agradou bastante, e ainda liberando mais espaço para placas, né? O que é bem favorável. Claro que... Porque o volume do falar. reservatório ele é sempre um elemento, né, que assim, é como se fosse algo assim implantado, sobrevoa e cai ali em cima da edificação, né? Ali, nesse caso, a gente procurou já partir dele como princípio de composição mesmo, então ele faz parte do jogo desde o início, né? Ele não vem depois. Isso, a gente conseguiu incorporar e ainda na questão de geração de energia possibilitar mais, né? Aqui uma outra vista, vocês vão ver que aqui na perspectiva, tanto na garagem quanto lá na churrasqueira, nós deixamos uma cobertura de vidro, isso tudo a ver, né? Daria para compor algo mais opaco com o vidro, ou a ideia do ripado, né, Larissa? Tem várias alternativas. Tem muitas possibilidades. Esse foi o início. Ou iniciar de uma forma, né? Não, só vou fazer um pergoladinho, ou nem vamos iniciar com os pergolados, né? Porque a gente procurou pensar o seguinte: o que é necessário para vocês entrarem, para viverem nesse local? Né? Então, a gente tem esse volume principal, que tem todas as funções prioritárias. A garagem é algo que pode nascer depois, não tem menor problema, e mesma coisa a área da churrasqueira. Também, seja nessa opção ou na outra, ela é viável a ser construída no futuro. Então, vocês também podem, né, se programar de uma maneira mais tranquila nesse sentido, né? Entrar e depois terminar, né? É isso aí. Aqui é a vista dos fundos, né? Então, o 3D foi feito nessa opção com a churrasqueira próxima à cozinha, né? E essa é uma outra visão. Em seguida, algumas perspectivas externas, então aqui da fachada frontal, né? Como havíamos combinado, ficou sem o portão, né? Tem a porta com ripado de madeira que é para o depósito, e uma outra porta aqui que também poderia abrir, né? Aqui ela pode recolher, né? E se quiser também criar um segundo portão, né? Ou então o contrário, traz o portão todo para frente e deixa o carro protegido. Enfim, ali tem bastante possibilidade, né? Exato. Aqui é um zoom nessa parte da sacadinha, né? Azul com pergolado. Aqui a gente não falou, mas o elemento vegetal, por exemplo, usar uma trepadeira, um buganvília, alguma coisa assim, né, Larissa? Fica bem interessante com esses pergolados, ou mesmo, por exemplo, em cima da churrasqueira, se for usar o vidro, usar uma estrutura para que essa trepadeira consiga fazer sombra, né? É possível a gente trazer outras referências que não vão ser mais a árvore, né, tão querida, né, por todos, mas de outra forma ainda usar, né, essa identidade, né, que é uma história do terreno.
E a gente, claro, não saiu colocando, de início a gente tinha até colocado, né, Viridiana, Uhum. trepadeiras por vários lugares para exemplificar para vocês, mas daí a arquitetura ficou um pouco ocultada. Então, aqui a gente deixou mais indicado, né, bem simplificado, mas que realmente pode ser algo que está vindo lá do térreo, vai nesses brisados horizontais do escritório, que já dá uma certa privacidade, né, e depois pode subir nesse pergoladinho em cima. Então, imagina colocar algum vaso ou que nasça já dessa floreira, né? Tem vários locais que pode ser feito isso mesmo. Essa integração, né? E aqui uma visão mais da parte dos fundos, né? Olhando a casa. Então, nessa opção com a churrasqueira aqui no fundo, né? Em seguida, a nossa tabela. Né? Eu acho que a pergunta que não quer calar, né, Larissa? Nós ficamos ansiosos também até saber a questão diária, né? Como é que ficou? Primeiro a gente fez uma tabela aqui que depois vocês podem olhar com bastante calma. A gente só comparou a área útil daquele projeto aprovado na prefeitura e nesse atual, tá? Tem tanto o total só de área fechada de cada um dos projetos e depois o de área aberta e coberta, né? Que é o caso da churrasqueira, garagem, né, etc. Então colocamos aqui. Em termos de área útil, né? O projeto anterior estava com 241 e o projeto atual 203. Mas se a gente olha o total de área construída, que esse sim é aquele valor, né, que o construtor vai calcular, né, o valor por metro quadrado, aqui a gente tem na tabela. O projeto anterior 308,63, né? E daí ainda colocamos assim, projeto atual fase 1, que seria isso que a Larissa comentou, tirando a parte, né, de garagem, da churrasqueira, então toda essa parte de estrutura de madeira que poderia ser feita depois, consideramos a fase 1 para vocês entrarem, né? A fase 1 daria 158,36. E se vocês quisessem construir tudo de uma vez, a gente chegou em 218,74. Então, assim, foi um número bem significativo, né, Larissa? Em torno ali de uns 30% aproximado, né? É claro, tirando a suíte lá de baixo, mas pensando que o quarto da suíte mais o banheiro era o que? Eram uns 12, mais os 3 daria uns 15. Então, dessa área de 40 metros, a gente tirou 15, então todo o restante foi uma readequação de cada um dos ambientes, chegando assim no ponto, olha, ainda está super confortável, desempenha todas as funções, então nós estamos no limite para que fique assim, né, uma casa bem, bem tranquila de se viver, não, né, não vai estar super apertada, ela vai estar mais enxuta. Então a gente percebeu que é um número interessante que também, junto com a tipologia que a gente, né, deixando laje plana, né, toda ela, eliminando alguns elementos, né, que de início realmente eram, né, estavam compondo com aquela primeira proposta, eu acho que somando tudo isso fica, para o momento atual de vocês, é a nova reflexão, eu acho que fica bem, bem adequado, né? Bem adequado. A gente vai agora abrir o 3D um pouquinho para vocês verem, deixa eu ver aqui. Vamos lá, share screen aqui. Então, aqui é o modelo 3D, né? Só para a gente dar um giro, né? Uma voltinha com vocês. Então, aqui é a parte da frente, né? Claro, colocamos um paisagismo apenas para compor, a gente não queria, como a Larissa falou, né? Bloquear muito a visão da arquitetura, né? Mais para dar uma ideia para vocês, né? Então, aqui essa parte da fachada leste, se a gente olhar ali as placas, olha, o espaço então foi aumentado, né, para elas. Claro, perdemos a claraboia, né, não teve como, tivemos que otimizar. Mas readequamos as aberturas ali para que não ficasse escuro, né, no corredor. Então aqui é a parte de lazer. A gente foi horta, tentando, as outras janelas eram um pouco maiores, elas eram mais baixas, né? E também janelas de banheiro. Então, o que a gente sabe que um dos itens que pesou bastante é a questão das esquadrias. Então, assim, qual é o tamanho de esquadria que fica agradável, a gente mantém todos os conceitos, né, da ventilação cruzada, da disposição, né, da melhor posição nelas em planta, e também dos visuais. Então, a gente procurou refletir, né, como que ficaria isso adequado a esse novo volume, né? Porque também não adiantava a gente fazer um volume
mais compacto, com esquadrias gigantes, nem ia ficar proporcional, né, aos ambientes. Exato. E eu acho que era isso, né, Larissa, da nossa apresentação. A gente está tão empolgada quanto, né, Veridiana? Assim, a gente, Sim. para nós, é um desafio, assim, né? Pensar com as mesmas ferramentas, com os mesmos, como é que eu vou dizer, instrumentos, a gente pensar uma nova possibilidade dentro da nova necessidade de vocês. Para nós é bem, bem interessante isso também, né? É um É exercício bem tanto. reflexão dos tempos atuais que, né, que todo mundo está vivendo aí mesmo. Exato, não, bem interessante. Então agora vocês podem olhar o material com calma, na semana que vem a gente vai se encontrar virtualmente, né? E acho que é interessante, bom, vocês olharem vários pontos, né? Desde a funcionalidade, a estética, né? Esse é um primeiro lançamento de fachada, né? Existem outras possibilidades também que a gente pode estudar, né? Foi dentro dos testes que a gente fez, foi o que mais nos agradou, mas daí vocês podem anotar tudo, né? E daí na semana que vem a gente conversa, tá bom? Isso, e aí, claro, como vocês já sabem da nossa metodologia, a gente poderia testar algum outro detalhe de cor, de revestimento, a gente vai apresentar a tabelinha, né, o mood board, né, disso, como a gente já fez as outras vezes, então acho que vai fechar super bem. Daí Né? a gente vai evoluindo. Então, tá, então é isso. Depois a gente aguarda ansiosos também o feedback de vocês. Então tá, pessoal. Então, Tchau, tchau. um abraço para vocês. Um Tchauzinho. abraço.